Isso começou quando eu tinha 8 anos. Não foi com grito, não foi com susto. Foi com uma coisa simples demais para alguém levar a sério. Toda noite, alguém entrava no meu quarto, só para ver se eu ainda estava respirando. Eu dormia no último quarto do corredor. Porta de madeira antiga, janela emperrada, cama encostada na parede. Nada ali parecia perigoso, mas toda noite, por volta das 3 e pouco da manhã, o corredor fazia um barulho diferente. Não era passo, era como se o chão fosse testado. Antes de alguém decidir pisar, na primeira vez, eu acordei com a sensação de que tinha esquecido de fazer algo importante. Abri os olhos. O quarto estava igual, mas o ar... Não. O ar estava parado, pesado, como se ninguém tivesse respirado ali há muito tempo. Eu não vi ninguém, mas senti quando algo ficou parado, ao lado da minha cama. Não sentou, não tocou, só ficou ali. Então, bem devagar, o ar saiu do meu peito, como se alguém estivesse esperando exatamente isso. Foi aí que eu entendi que aquilo não tinha vindo me machucar. Veio conferir. Cada vez que eu puxava o ar, a presença se afastava um pouco. Quando eu soltava, ela voltava, como se estivesse contando. Isso não aconteceu uma vez só. Aconteceu na noite seguinte. E na outra, sempre no mesmo horário. Sempre do mesmo jeito. Algo entrava no quarto, ficava ao meu lado, esperava eu respirar. Eu tentei falar com minha mãe, ela disse que era sonho. Meu pai disse que era medo bobo. Mas quando eu pedi para trocar de quarto, meu pai travou. Ele ficou em silêncio. Tempo demais. E só disse: esse quarto sempre foi assim. Depois de um tempo, o barulho do corredor parou. A porta já estava aberta. Quando eu acordava, a janela não rangia mais. Era como se a casa inteira já soubesse que alguém vinha me visitar. Uma noite, eu resolvi fingir. Fingi que estava dormindo. Segurei a respiração. A presença se aproximou mais do que nunca. Tão perto que o colchão afundou levemente. E então, algo soprou, bem na frente do meu rosto. Não foi voz, foi ar. Mas eu entendi. Ainda funciona. Com o tempo, eu cresci. Mas a coisa não foi embora. Ela só ficou mais impaciente. Se eu respirava errado, ela ficava mais tempo. Se eu me mexia, ela voltava. Era como se eu estivesse falhando em alguma coisa que eu nunca aceitei fazer. Aos 15 anos, eu descobri algo pior. Não acontecia só comigo. Meu quarto era o único da casa, onde todos os antigos moradores tinham adoecido. Problemas respiratórios, paradas do sono, mortes silenciosa, sempre à noite. Na última noite antes de me mudar, eu fiquei acordado. Queria ver às 3h17. A porta abriu sozinha. O quarto escureceu, como se a luz tivesse sido desligada por dentro. E algo entrou. Não tinha rosto, não tinha forma definida. Era como uma sombra que aprendia a ser gente. Só quando precisava. Ela se inclinou sobre mim. Esperou. Eu respirei. Ela ficou imóvel. Ela não estava conferindo. Estava esperando eu parar. Ela não foi embora. Foi isso que me fez entender que aquela noite não era como as outras. O quarto continuava escuro, mas não era falta de luz. Era como se o escuro tivesse sido colocado ali, de propósito. Eu estava deitado de costas. Não conseguia me mexer. Não porque algo me segurava, mas porque meu corpo simplesmente decidiu não participar mais. A coisa ficou parada sobre mim. Tempo demais. Tempo suficiente para eu perceber que ela não estava mais contando. Estava avaliando. Ela não respirava, mas o ar ao redor dela se movia, como se algo estivesse testando quantidade, ritmo, capacidade. Eu tive certeza de que aquilo já tinha feito isso antes. Muitas vezes. Dessa vez não foi só ar. Foi som, baixo, rasteiro, como alguém falando. Sem querer acordar a casa. Ainda aguenta mais um pouco, naquele momento. Eu entendi algo que nunca quis entender. Ela não vinha todas as noites para me matar. Vinha para ver quanto tempo eu aguentava. Como se eu estivesse sendo preparado para alguma coisa. As paredes começaram a estalar. Não rachavam, não quebravam. Estalavam como juntas velhas. Era como se a casa inteira estivesse acordando para assistir. O corredor parecia mais longo, o teto mais baixo. Tudo ajustado para caber naquele momento. Enquanto ela estava ali, imóvel, eu comecei a ver coisas que não lembrava de ter vivido. Quartos parecidos, camas diferentes, pessoas respirando errado, todas deitadas, todas em silêncio, todas esperando. Eu não era o primeiro, eu não era especial, eu era só o atual. Ela se inclinou um pouco mais, não para me assustar, mas para ficar no mesmo nível do meu rosto. Não acelera, ela disse. Estraga o processo. Eu tentei puxar o ar, meu peito doeu. Ela se afastou 1 centímetro, como alguém corrigindo um erro pequeno. Eu forcei o corpo. Um dedo mexeu, ela parou, o quarto inteiro parou junto.
Até o barulho distante da rua simplesmente sumiu, como se alguém tivesse fechado. Se continuar assim, ela disse, vai acabar antes da hora. Aquilo não era ameaça, era orientação. O tempo perdeu forma. Eu não sei quanto durou. Minutos, horas. Tudo que eu sabia era que cada respiração parecia ser avaliada, registrada, como se no final alguém fosse decidir. Se eu estava pronto, eu me desesperei. Respirei fundo demais. O quarto reagiu. As paredes estalaram forte. O colchão afundou. Ela se aproximou rápido demais. Pela primeira vez, houve pressa. Ela chegou tão perto que eu senti o ar mudar. Então disse, ainda não, mas está quase... A luz voltou de uma vez. O quarto normal. A casa normal. Eu acordei de manhã com o peito doendo e o travesseiro molhado de suor. Minha mãe disse que eu gemi a noite inteira. Depois daquela noite, eu nunca mais respirei do mesmo jeito. Sempre curto, sempre controlado. Como alguém que sabe que está sendo observado. Mesmo quando não vê nada, porque eu sei, ela não foi embora. Só parou de vir todas as noites. Agora, ela aparece. Quando eu erro, perfeito. Anos se passaram. Eu saí daquela casa, mudei de cidade. Troquei de quarto, troquei de cama. Mas nunca troquei a forma de respirar. Sempre curto, sempre controlado. Como alguém que sabe que não pode errar, nem quando está sozinho. Por muito tempo, eu acreditei que tinha acabado nenhuma presença, nenhuma visita. Só aquela sensação estranha de que dormir era uma atividade monitorada. Nada além disso. Até a noite, em que eu fiquei doente, febre alta, peito pesado, respiração falhando. Foi a primeira vez em anos que meu corpo respirou fora do ritmo e foi o suficiente. Eu acordei no meio da noite, com a mesma sensação da infância. O aparado, o silêncio organizado. Não precisei abrir os olhos para saber. Ela estava ali de novo. Mas dessa vez, não era só uma checagem. Havia expectativa. Ela ficou mais perto. Do que jamais ficou tão perto. Que eu entendi que aquela noite não era só sobre observar. Você demorou, ela disse. A voz não era agressiva, nem calma. Era profissional, mas está dentro do previsto, naquele momento. Eu entendi tudo. Ela não vinha conferir se eu estava vivo. Ela vinha conferir se eu ainda funcionava. Alguns param cedo, ela disse. Outros duram mais. Você durou bastante. Aquilo não era elogio. Era encerramento. Atrás dela, o quarto parecia maior. Não fisicamente, mas ocupado. Eu senti outras presenças. Não como pessoas, mas como restos de processos que não deram certo. Tentativas interrompidas. Vocês chamam de morte, ela disse. Nós chamamos de falha. Respiração é só o teste mais fácil. Eu tentei falar. O ar não veio. Não porque ela tirou, mas porque meu corpo não sabia mais como errar. Do jeito certo. Anos controlando cada respiração. Tinham feito exatamente o que ela queria. Ela se afastou. Não porque terminou, mas porque não precisava mais. Tá ali. O quarto voltou ao normal. O mundo voltou ao normal. E eu entendi que aquilo não precisava me acompanhar. Desde então, eu respiro perfeitamente. Sempre no ritmo. Sempre igual. Nunca erro, nunca acordo assustado. Nunca sinto presença. Porque agora, quando algo vem conferir, se alguém ainda está respirando, não sou mais eu, deitado na cama. Sou eu, observando. E toda noite, alguém sempre erra.